Ok. Bom dia! Hoje é dia 6 de julho de 2025. Eu sou o Gelson Vieira. E eu sou a Carmen Matos, sejam bem-vindos nesse domingo ensolarado de verão aqui no norte Da Califórnia, da, enquanto lá no sul vocês estão do congelados. hemisfério norte, que eu ia te falar. A gente está É, no sul da Califórnia. é verdade. É o capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espíritos, que a gente coloca logo no começo para poder a referência minha fácil de poder depois colocar onde a gente coloca. Então, sejam muito Bom bem-vindos. dia, família Gaglianoni entrando. Bom dia, lindonas. Hoje nós vamos fazer o nosso evangelho, tentando com o objetivo de trazer reflexões, né? De trazer clareza para esses ensinamentos que nós tivemos, né, deixados para nós pelo nosso querido Mestre Jesus, e como que podemos aplicar eles, né, no nosso dia a dia. Então, traga o seu copo de água, deixa ele bem ali pertinho, para que ele seja vibrado, que ele seja preparado como uma medicina, né, sagrada, uma medicina para o seu corpo, para a sua alma, para sua mental, tá? E você vai fazer a sua belíssima oração de abertura, Uhum, que com a gente convida todo mundo que sinta presencialmente essa oração, sinta uhum. ela. Ouça com o coração aberto, para que a gente comece a trazer essa frequência, né, do bem-aventurados os pobres do espírito. E vamos entender um pouquinho, né, o que isso quer dizer durante a nossa leitura. Então, respira fundo, senta numa posição confortável, inspirando e expirando. Senhor, Pai maior, Senhor da vida, divina presença que habita em cada coração, nos reunimos nesse instante com humildade e reverência para mergulhar nos ensinamentos sagrados deixados por Jesus. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E que possamos compreender com o coração desperto que ser pobre de espírito não é falta de sabedoria, mas sim desapego do orgulho e da vaidade. É saber que quanto mais aprendemos, mais temos a aprender. É reconhecer que a verdadeira força vem da simplicidade e da entrega à vontade maior. Hoje, nesse mundo de tantas conquistas materiais e de tanto saber técnico, somos convidados a descer do pedestal do ego e caminhar com leveza, confiando que a verdadeira evolução espiritual se dá quando abrimos mão de sermos donos da verdade e nos tornamos aprendizes humildes diante do mistério da vida e da sabedoria do universo. Senhor, nos ajude a cultivar a leveza dos que não se julgam superiores, a doçura dos que sabem ouvir, a coragem dos que aceitam aprender com cada desafio. Nos ensina a viver com o coração aberto, desarmados de arrogância, libertos da necessidade de reconhecimento, confiando que é no silêncio da alma e na entrega à luz maior que se constrói o reino dos céus dentro de nós. Que possamos, como crianças diante do divino, reconhecer nossa pequenez com gratidão e assim crescer a nível espiritual, em amor
em consciência. Assim é e assim está feito. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, filhos da luz, agora e na hora de nosso desenlace, que assim seja. Bom, então, bom dia a todo mundo. Já estamos entrando no mês de julho, né? Já fazemos 1 ano e 6 meses que a gente faz esse encontro do Evangelho. Já é provavelmente a terceira vez que a gente visita o mesmo capítulo. E como a gente sempre diz, a gente visita diferente de como a gente visitou antes e como a gente visitou, né, nas outras vezes, porque a gente vai tendo novas experiências, novas percepções. E uma das primeiras coisas que a gente convida nesse capítulo é entender a palavra pobre de espírito, porque ela ganhou uma outra conotação e que talvez para algumas pessoas seja difícil de entender. Poxa, Jesus falou pobre de espírito, mas ele fala dos humildes. E os humildes também ganhou uma outra conotação que aquela pessoa ela é muito humilde, como se ela fosse desprovida de recurso, e também não é. Parece que, né, quando se fala nessa qualidade de reconhecer os seus limites, até isso não interpretam direito o que é. Então, a humildade é esse reconhecimento do limite que a gente tem, porque é fundamental para que a gente avance no nosso curso de evolução, sabendo o que nós realmente temos de limitação, não para que aquilo se torne engessado em nós como uma limitação, mas como um reconhecimento. E dali a gente cria ações e pensamentos que dizem, olha, eu nessa área eu tenho uma limitação. Eu vou ou aprender, porque eu necessito aprender, ou eu reconheço de que nessa área em que eu não domine, eu não vou fazer como nós fazemos agora com a internet a nosso dispor, a gente opina sobre qualquer coisa. Acontece uma invasão lá no norte da Conchinchina, já temos opinião, já sabemos quem está certo, quem está errado, e isso digamos, uma tentação que nos deu essa tecnologia, de dizer, olha, a sua opinião ela vai estar sendo ouvida por muitos. Então, tenha essa humildade para você saber dos seus limites, né? Então a própria definição do dicionário diz assim: humildade, virtude caracterizado pela consciência das próprias limitações. A gente sabe exatamente onde é que a gente está, né? E aí Jesus colocou essa questão do humilde de suma importância. E se a gente olhar, refletir um pouquinho, a gente olhar lá no tempo de Jesus, os fariseus, que eram os doutores da lei, que teoricamente sabiam de tudo, eles perderam a imensa oportunidade de aprender com Jesus. Então, eles se achavam superiores aos ensinamentos de Jesus. Consequentemente, quando você se acha superior a algo, você não absorve daquilo, né? Então, esses fariseus não absorveram daquela mensagem de Jesus. O próprio Emmanuel, o mentor do Chico, Jesus disse uma coisa: cabe a você me seguir agora ou ao longo dos milênios, que você vai ver, quando cair essa sua prepotência e essa sua vaidade,
você vai reconhecer que muita coisa você não sabe. Aliás, é muito mais coisa que a gente sabe do que que a gente não sabe do que a gente sabe. Então, é a humildade, esse reconhecimento e estar preparado a esses novos conhecimentos que podem vir de todas as formas. Muitas vezes escondido atrás de uma simplicidade, existe uma mensagem imensa. Eu me lembrei agora de uma rápida história que o Haroldo Dutra Dias contou, que estava tendo um congresso das diversas religiões. Então, eram diversas religiões se manifestando. E cada um era um expoente da sua religião, mostrando o conhecimento, tudo que estava levando. E chegou uma pessoa muito humilde nesse sentido da humildade iluminada e disse: olha, eu devo dizer que eu pouco entendi de muito do que vocês falaram aqui. E eu apenas tenho 10 minutos para falar, porque nós acolhemos ontem 10 famílias nessa enchente que teve, e nós temos que voltar para lá para fazer a alimentação deles. E aí, então vocês me desculpem, não entendemos muito dos conceitos que os senhores falaram, vocês falaram muito bem, nós não entendemos. Então, nós nos despedimos aqui que temos que sair para fazer essa ajuda a essas famílias. Aí logo depois entrou alguém profundamente emocionado e disse: nós acabamos de receber a verdadeira, até me emociona um pouco, a verdadeira mensagem desse encontro, que é a mensagem da humildade e do amor ao próximo. Nós aqui falamos termos maravilhosos, tudo é válido, o conhecimento é válido, mas nessa simples menção de que eu não tenho tempo porque eu preciso de ajudar pessoas em necessidade, refletiu toda a mensagem. Então, ali, numa simplicidade muito grande, alguém que logo depois ia fazer a palestra, que talvez fosse alguém com muito conhecimento, mas ao mesmo tempo trabalhando a sua vaidade, trabalhando isso, ele reconheceu no outro aquela mensagem maravilhosa de amor ao próximo. Tem uma parte aqui dizendo no Evangelho que eu acho que complementa um pouquinho isso que você está dizendo, e tem uma parte dizendo assim: dizendo que o reino dos céus é dos simples, quis Jesus significar que a ninguém é concedida a entrada nesse reino sem a simplicidade de coração e humildade de espírito. Que o ignorante possuidor dessas qualidades será preferido ao sábio, que mais crê em si do que Deus. Em todas as circunstâncias, Jesus põe a humildade na categoria das virtudes que aproximam de Deus e o orgulho entre os vícios que dele afastam a criatura. E isso por uma razão muito natural. Há de ser a humildade um ato de submissão a Deus, ao passo que o orgulho é a revolta contra ele. Mais vale, pois, que o homem, para a felicidade do seu futuro, seja pobre em espírito, conforme o entende o mundo, e rico em qualidades morais. É verdade, né? A gente estava um pouquinho antes falando sobre esse tema, né? E antes da gente começar, e essa mensagem de Jesus foi até o último minuto da caminhada dele, né? Quando na última ceia, no último encontro de Jesus com os apóstolos, estava sendo colocado quem seria o responsável por conduzir os apóstolos depois da partida de Jesus, Jesus percebeu que em cada um inflava o ego, inflava o querer, o poder daquele momento, né? E naquela hora ele começou um ato que ficou muito simbólico, que era a lavagem dos pés. Ele começou a lavar os pés de cada um dos apóstolos, obviamente ali num significado muito mais profundo do que o ato em si, né? Os pés, né, significando muitas vezes a sombra de cada um, né? Quando nós caminhamos, quando nós vamos seguindo a nossa vida, algo em nós
de sombra sempre aparece ou está ali escondido. Então, os pés, que são os, né, Dependendo do caminho que você escolhe, né? perfeitamente. E os pés é ali onde reside toda aquela, vamos dizer, a sujeira do caminho. Então Jesus estava ali, enquanto eles estavam se colocando lá em cima, ele estava dizendo: é servindo ao próximo que você vai realmente fazer o seu processo de iluminação. Estando atento à palavra que o próximo precisa de ouvir, o caminhar junto ao próximo, a oração ao próximo, se nada mais você puder fazer, é através desse caminho do próximo em que a gente realmente conquista a nossa iluminação. Porque se a gente está num processo de pedir, o processo de pedir ele já é limitado em si. Ele se limita porque é o nosso entendimento daquilo que a gente vai pedir. É como se você fosse num restaurante que oferecesse todas as melhores comidas do mundo e você fosse fazer o pedido e esse pedido fosse muito limitado, né? Você diz assim, agora eu quero isso. Você diz, puxa vida, se você soubesse o que tem de coisa melhor aqui nesse restaurante, mas se fosse o chefe ali dizendo, olha, eu tenho isso aqui, que você vai ficar plenamente surpreso. E nesse pedir, né, estar impedido em situação de eu quero isso, eu quero aquilo, eu me coloco em uma situação de orgulho em que tem que me servir, esse fluxo vai ser profundamente limitado. Agora, quando o fluxo sai de nós para o universo, no sentido de servir ao próximo, vai ser a inteligência do universo que vai nos prover daquilo que nós realmente necessitamos. Quer seja, necessitamos de paciência, o universo vai nos trazer situações de pessoas que trabalhem a nossa paciência. Se nós precisamos de tolerância, vamos receber isso. E é por isso que a gente estava também conversando que a gratidão é fundamental nesse processo. A gratidão é quando você reconhece que aquilo que você recebe é de acordo com aquilo que é necessário para você. E você diz obrigado por essa situação de limitação, de doença ou de desafio de relacionamento. Me dê força, me dê coragem para que eu vença isso. Não que se afaste de mim, olha, tudo que é problema, que se afaste, não. Que eu encare com coragem, força, intuição, né? E agora eu passo a palavra. Coragem de encarar os desafios, né? É muito importante, porque é na humildade que a gente reconhece que estamos em eterna aprendizagem, né? E o aprendizado vem de formas diferentes, vem em formas de desafios, vem em formas de experiências, de oportunidades, da expressão da humildade, né? E aqui no nosso evangelho, né, ele tem uma parte que diz: aquele que se eleva será rebaixado, não é? E a gente fica pensando, isso é uma pergunta que a gente precisa fazer, né, para nós mesmos, né? O quanto que a gente ganha querer estar num lugar superior tão forçadamente, não é? Porque eu acho que essa superioridade, ela nos afasta da nossa essência. Quando a gente consegue se colocar nos sapatos do outro, a gente olha aquele outro entendendo que, da mesma forma que ele está passando por uma situação, nós também já passamos pelas nossas situações. Então, eu não sou melhor, eu não sou mais preparada ou menos preparada. Eu simplesmente entendo, né? E eu tô com a mesma intenção de servir, né? Aqui diz uma parte aqui do Evangelho que diz: do mesmo modo que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida pela redenção de muitos. Então,
essa consciência do servir é fundamental, né? É verdade. E se a gente olhar a passagem de Jesus no nosso plano carnal, no nosso plano material, o que é uma primeira coisa que chama muita atenção, né? Ele escolheu, né, ali onde tudo aconteceu com ele, foi uma escolha dele e da divindade superior, de dizer essa é a experiência que vai melhor ensinar aquilo que é necessário aos homens que você traz a sua mensagem. Então, primeiro ele veio numa manjedoura. Manjedoura parece até uma coisa, né, carinhosa. Não, ele foi num estábulo. Você imagina, você chega no hospital, né, para dar à luz e diz, olha, nós não temos lugar nenhum, mas nós temos ali junto dos cavalos, das vaquinhas, tem um lugar que o teu filho pode nascer. Você dizer, mas isso jamais, nunca, que isso? Você sabe com quem você está falando? Então Jesus já veio trazendo essa mensagem, olha, eu já vou vir num lugar para você saber que mesmo começando lá de baixo, lá de onde não tem nada de materialmente superior, você pode construir o teu futuro. Então ele está te lembrando, olha, não importa a situação que você esteja. Essa foi a forma que foi usada naquela época para que fosse entendido. Na verdade, a humildade não tem nada a ver com pobreza, não é? E falta de recursos. Na verdade, a humildade é a sua, a sua forma de se expressar como espírito, né? Como um ser espiritual que está experimentando na vida, a vida na Terra, no material. Então, na época, a expressão mais óbvia, né, e clara dessa simplicidade que, né, coincidiu como sendo, né, uma forma simples também da materialidade, porque precisava fazer essa distinção, né, dos grandes poderosos, né, da riqueza, dos que escravizam, né, dos que não tinham compaixão. Então ele precisou usar esse exemplo, né? Mas quando a gente fala de humildade, não necessariamente precisa ser, né, da falta de recursos, mas sim do coração. Então pessoas que têm muitos recursos continuam podendo ser humildes. Com certeza. Não é? E essa inteligência... Desculpa, você acabou? E essa inteligência, essa capacidade de pessoas que têm mais recurso, mais inteligência, é justamente esse talento na mão delas, é para servir o próximo. Exato. Não é de novo para elas se fazer ainda mais poderoso, ainda mais... Isso. Que é o que muita gente entende. Hoje nós vemos, sem tom de críticas, as pessoas com muita poder financeiro e poder mesmo, querendo mais, porque não conseguiram. Aquilo é como a água salgada do mar, que quanto mais você tem, mais com sede você fica. Você bebe, mais Então ele não entende que não é esse o caminho. Ele não entende que aquele recurso de inteligência, de capital, foi colocado para justamente voltar para auxiliar o próximo, né? Então, quando se perde essa mensagem, se perde essa oportunidade de fazer ainda mais o bem. E, de novo, voltando a Jesus, quem que ele escolheu como os apóstolos? Ele poderia ter ido na Grécia Antiga e ter escolhido 12 sábios, mas ele conhecia que esses sábios ainda não tinham trabalhado a questão da humildade. Eles iriam se reconhecer como donos de uma grande sabedoria, e imagina se eles iam receber um ensinamento de alguém que viesse a eles de chinelo, uma bata branca, barbudo, e dizendo, né, perdoa 70 vezes 7, amai os vossos inimigos. Eles iam dizer, que esse aqui não vem falar disso aqui que eu não quero te ouvir. Então ele foi diante daqueles corações ainda embrutecidos. Pedro era com carinho, era um grosseirão. Pedro, até entender a mensagem de Jesus,
teve uma ocasião que depois que Jesus tinha sido crucificado, ele fez uma oração muito sensível a Jesus, pedindo que que ele tivesse trabalho. Ele estava lá na casa do caminho, ele falou: me dê trabalho. E aí ele depois veio, bateu na porta uma prostituta precisando de auxílio. Ele falou: não, você sai daqui que você é impura. Depois veio um ladrão dizendo: vou ser linchado, eu posso me esconder aqui? Não, aqui não. E aí, ao longo do dia, apareceram pessoas imperfeitas pedindo auxílio. E ele, que ainda não tinha trabalhado a sua humildade na forma adequada, chegou no final do dia, novamente fazendo uma oração a Jesus, dizendo: Senhor, não me veio nenhuma oportunidade. E apareceu Jesus: como? Eu te mandei a prostituta, eu te mandei o ladrão, eu te mandei tal pessoa, e você recusou a eles. Você se colocou em posição superior. E o que hoje, 2000 anos depois, a gente traz? A gente traz que a gente não tem direito de julgar quem quer que seja, da forma que seja. Não pensa que você está diante de na reunião de condomínio e você ali se levanta para julgar alguém. Também é isso, né? Também é entender que cada um está vivendo dificuldades, mas na hora que você vai botar lá a sua opinião num WhatsApp da vida, você vai fazer alguma coisa, se pergunte: essa pessoa que eu vou falar qualquer coisa dela, eu realmente sou superior a ela? Ou como os alunos da escola que olham quem está no primeiro grau, no segundo grau e no terceiro grau, todos sabem que estão ali em processo de elevação. Aquele do primeiro grau vai um dia chegar lá na faculdade, o do segundo, então todos estão indo num caminho de evolução. Então ninguém tem direito de criticar o da quinta, não tem direito de criticar o da primeira, porque ele esteve lá. Nós certamente, por estarmos no nosso planeta Terra, nós fizemos coisinhas que não foram boas, muitas vezes muitas vezes em encarnações passadas, e a gente tem que ter a humildade de reconhecer: eu já estive lá, e quem estiver lá nesse momento, de mim tem que vir oração, caminhar junto, sejam as opções que existam naquele processo. É uma oração que eu preciso? É ouvir apenas essa pessoa? Ela veio nos falar alguma coisa? Luiz Eduardo está dizendo: hora do opa. Hora do opa. Opa, é o opa, né? Que a gente se dá conta de que estamos quase dando uma crítica, estamos quase julgando, estamos quase... Opa, dá uma paradinha e diz: é isso que me serve? Como é que eu sou instrumento desse fluxo? Porque... né, o meu entendimento é esse Deus pulsa amor a todo momento, mas ele quer que esse amor venha através de nós para o próximo, né? Ele pode usar o direto lá, mas ele fala: eu preciso que os meus filhos sintam e manifestem esse amor. É como aquilo que vem e você diz: através das minhas mãos, das minhas palavras, das minhas ações, eu vou ser instrumento desse amor divino que está perpassando por mim, né? Então sejamos esse fluxo, permitamos que sejamos fluxo de amor e não tenhamos essa presunção de estarmos acima disso, porque isso bloqueia. Se dissermos: que Deus é esse que você tem, que essa pessoa aqui está nessa situação, eu não vou ajudar, porque imagina. Então, não. Tudo se resume em amor, né? Na verdade. Me veio aqui essa referência na Umbanda, por exemplo, né? O arquétipo dos pretos velhos, por exemplo, né? Perfeito exemplo da simplicidade daquela imagem, daquela entidade, não é? Que vem com essa intenção mesmo, na simplicidade de um preto velho. Quanta sabedoria, quanto amor, né? Quantas palavras de orientação e carinho acontecem, né? Então, na verdade, é isso. Nós estamos
não necessariamente eh, precisamos estar nos sentindo melhor ou maior, não é? A Ju Petit falou, somos pequenos quando somos grandes. É isso. Quando a gente percebe que somos todos irmãos, na verdade, né? Estamos todos juntos passando esse aprendizado aqui. Então, não tem melhor, não tem pior, tem sim conexão, tem sim amor, tem sim intenção, e um vai ajudando o outro, É né? Da verdade. forma que pode, com os recursos que tem, né? E tá tudo bem. É verdade. Então, o trabalho de casa da semana é esse olhar ao próximo como irmão mesmo, né? Quando a gente fala somos todos irmãos, não é uma palavra ao vento sem significado. Somos efetivamente todos irmãos. Uhum. E lá adiante nós nos encontraremos e teremos a certeza de dizer, uau, né? Lá atrás eu me achava superior a você e hoje descubro que todos temos espaço nesse lugar do universo em que todos, não há o primeiro lugar. Aqui a gente aprende muito, né? Numa competição é o primeiro lugar. Na Copa Uhum. agora dos clubes que a gente está, vai Fluminense, e que nós estamos todos torcendo, não é o primeiro lugar, é todos ali que participam, cada coisa, cada um em cada time tem sua vida, cada um tem seus méritos, cada um venceu aonde venceu, os que não venceram no caminho, que não foram até o caminho, seguiram os seus limites, enfim, tudo ali é uma lição de humildade. É verdade. Então, todos somos irmãos e é isso aí. Ah, Ju Petit, vocês não têm noção do quanto as palavras de hoje foram necessárias para mim. Muita gratidão, Que de bom, verdade. que bom, que Nós que vá no coração de cada agradecemos um. pela oportunidade e a gente estava falando, né, ali, quando a gente estava pensando a respeito desse assunto hoje, né, desse capítulo, a gente estava falando, quando a gente fala, a gente está ouvindo, É né? o ouvido mais Então, perto. assim, nosso ouvido está bem mais perto. Então, é isso, né? Estamos juntos nessa caminhada, É. pensando juntos, e é isso, com muita gratidão. E lembrando que amanhã, primeira segunda-feira do mês, nós temos evangelho presencial Aqui em lá em Los Torrance, Angeles. no templo Portal de Aruanda, lembrando. Então, quem quiser apareça lá, muitas boas vibrações dos irmãos, É. dos amigos espirituais. Então, às 8 da noite, estejam lá. E quem tiver com insônia, podem assistir pelo Instagram, meia-noite de amanhã no No Brasil. Brasil. Gratidão, tragam as suas águas, saibam que a água já foi mantada, ela já tem a energia necessária para ser o nosso remédio, a nossa medicina da alma, a nossa medicina do corpo físico. E com a intenção, né, de que essa água possa trazer exatamente o que a gente necessita, que nossa semana seja uma semana muito abençoada, que possamos tirar um momento do nosso dia e mandar muito amor e muita paz para esse planeta, para todos os governantes, para todos que estão em situação, né, de risco, que todos recebam muito, muito amor e que isso possa transformar essa realidade que estamos vivendo. Que todos tenhamos uma vida de paz, com humildade, mais e mais. Gratidão. E lembrando que terça-feira somos todos fluminenses. Eu sou Botafogo, mas com muita humildade que vença, enfim. Hoje a gente vai fazer stand-up. Quem quiser vir, estamos indo lá para Long Beach, quem mora aqui por perto, né? Tá bom? Fiquem com Deus, Beijo. paz e bem. Uhum.